gente agora vai acolher o professor Carlos Afonso Nobre, que já se encontra no Zoom, do painel científico para a Amazônia. E quem vai ajudar na moderação é Vladian Silva Alves, da Faculdade Católica de Belém, reitor da Faculdade Católica de Belém. Então, minha saudação a todos. Queria saudar o padre Anderson, que é reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e através dele saúdo toda a comunidade acadêmica da PUC. Uma saudação ao padre Valdeci, e através dele saúdo a todo o departamento de teologia, e também a professora Maria Clara Bingemer, que é coordenadora da cátedra Carlo Maria Martini, né, onde também está sendo realizado esse simpósio. Né. Ou seja, vocês tive a grata satisfação de conhecer o cardeal na época ainda, né? E ele tinha uns sacerdotes aqui na Amazônia, da Diocese de Milão, em Macapá, que faziam um trabalho aqui próximo da gente em Belém, né? Então, aqui de Belém, a minha saudação, transmito também o abraço de Dom Alberto Taveira, nosso grão-chanceler, a todos, tá? E agradeço a possibilidade de estar aqui moderando, né, esse momento agora desse painel sobre a emergência climática, desafios a enfrentar. E assim, então, agora saúdo o professor Dr. Carlos Afonso Nobre, quem apresento diante de um vasto currículo, né, e diferentes atuações, mas me permitam, de modo assim sintético, apresentar alguns elementos do seu currículo, do seu trabalho, né? Professor Dr. Carlos Afonso Nobre, doutor em meteorologia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com pós-doutorado pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, atuou como pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, foi secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, chefe do Centro de Ciência do Sistema Terrestre e coordenador-geral do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E, atualmente, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, Academia Mundial de Ciências e membro estrangeiro da Academia Nacional de Ciências. E dentro do seu currículo também, né, pude ver, tem várias atuações e um olhar aqui para a nossa querida Amazônia. Então, assim um pouco, né, professor? Assim, apresentando, a quem agradeço, e assim passo a palavra agora para que possamos acompanhar e ouvir, tá bom? A todos tenhamos uma excelente conferência. Boa tarde a todas e a todos. Muitíssimo obrigado pelas palavras. E eu vou falar para vocês um pouco da emergência climática que nós estamos vivendo. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Se eu tiver dificuldade, a minha apresentação eu passei para vocês aí. E aí, vamos ver aqui se eu consigo compartilhar. Vocês estão vendo minha tela, não? Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Sim, professor, estamos vendo. Tá bom. Então, eu vou falar aqui, e um ponto que eu quero destacar é que nós temos os biomas brasileiros, 3 biomas, a Amazônia, Cerrado, Pantanal, e o Cerrado, Pantanal, e também a Caatinga, estão muito próximos de pontos de não retorno, os tipping points. O primeiro ponto aqui que eu quero dizer é que agora nós já chamamos de emergência climática, né? Nem mais chamamos mudanças climáticas, né? Porque, de fato, nós estamos numa situação no planeta que não existe um plano B, porque nós só existe o nosso planeta, não tem nenhuma outra solução. Nós temos que buscar soluções.
Vocês sabem, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas existe já há 35 anos. Eu participei de 4 desses relatórios, principalmente aqui o primeiro, 1990. E lá a gente já dizia o risco e também nós dizíamos que seria muito bom não deixar a temperatura passar de 1 grau de aquecimento, né? E para isso teríamos que reduzir muito rapidamente as emissões dos gases de efeito estufa. Nada disso aconteceu. Nós, por exemplo, essas são as temperaturas que bateram todos os recordes nos últimos anos. Vocês estão vendo aqui, elas realmente bateram todos os recordes, se a gente pegar 1960 para frente, principalmente a partir de 2020. Os oceanos bateram todos os recordes e aqui vocês estão vendo um resumo aqui de vários estudos mostrando o aumento da temperatura dos oceanos, né, já passou até 2000, aqui vai até 2020, já tinha passado de 1995 a 2020, já tinha passado meio grau. O aumento do nível do mar também, ele já passou de 10 centímetros nos últimos 25 anos. O gelo do Ártico, o mar de gelo está diminuindo também, vocês estão vendo o terceiro gráfico. E também a acidez dos oceanos, né? Quanto mais gás carbônico entra, os oceanos removem 20 até 25% de todo o gás carbônico que nós jogamos na atmosfera, e isso vira ácido e o oceano vai ficando mais acidificado. Isso é muito grave também para o futuro dos oceanos e da biodiversidade dos oceanos. Um dado muito preocupante, vocês veem aqui, isso é a quantidade de umidade de vapor d'água da atmosfera. E bateu todo o recorde aqui em 2024, teve 5% mais vapor d'água que nessa média de 91 a 2020. Isso é muito grave porque é a evaporação da água dos oceanos que leva muito energia para a atmosfera. E muito dos eventos extremos que nós estamos tendo em todo o planeta tem muito a ver com essa energia que vem do vapor d'água. Então, bateu todos os recordes. Isso explica por que tivemos 2023-24 o ano com o maior número de eventos extremos por muitos e muitos séculos, milênios, e, na verdade, a temperatura atingiu em 2024 1,55 graus mais quente que 1850, 1900, antes do aquecimento global. Mas para a gente, quando o planeta esteve tão quente como nesses últimos anos, nós temos que ir 120, 130 mil anos atrás, no último período interglacial. Então, essa temperatura fez os oceanos evaporarem muita água, isso joga muita energia para a atmosfera, que explica muito porque todos os eventos extremos bateram recordes. E também, quando vocês olham aqui também, esse aqui é a temperatura de 1980, no mês de abril, como aumentou, e também em 2025, veja que não diminuiu, né? Nós tivemos o mês mais quente, janeiro, 1,75 graus mais quente, continuou quente, esses 4 primeiros meses, 1,61 graus mais quente. Então, nós batemos todos os recordes em segundo semestre de 2023 até agora, em 2025. E aí vem um pouco, eu vou muito rapidamente explicar para vocês, milhares de cientistas estão tentando explicar por que isso aconteceu. Porque o que a ciência mostrava em 2022, a temperatura estava 1,2 graus mais quente, que seguiria 1,3 em 2023 até o começo de 24, por causa do fenômeno El Niño. Mas ela passou de 1,5, né? 1,55 em 2024 e continuou bem quente esses 4 primeiros meses. Aqui eu vou mostrar um sumário muito rápido de muitos artigos científicos que estão tentando explicar por que explodiu tão rápido a temperatura. Um dos aspectos, né? As nuvens estão encolhendo, houve um aumento, uma diminuição das nuvens globais, nuvens refletem bastante radiação solar, principalmente as nuvens baixas, né? Nuvens baixas, elas refletem, vamos dizer assim, 50% da radiação solar. O oceano
reflete só 6%. Então, muito mais energia entra nos oceanos e a Terra reflete 10 a 20% das áreas com vegetação, sem vegetação. E, então, muito menos reflexão de radiação solar do Sol comparado com quando você tem essas nuvens baixas. Um outro fator é os aerossóis, né? Os aerossóis são micropartículas, sulfatos de enxofre, que vêm da queima de combustíveis fósseis. Vocês estão vendo nesse gráfico aqui, ele, em azul aqui, eles refletem radiação solar e eles esfriam o planeta. É tanta poluição que eles chegam a resfriar meio grau. Se não fosse esses aerossóis, a temperatura já tinha passado de um grau, tinha chegado a 2 graus. Mas eles são péssimos. A maior poluição urbana leva 6 a 7 milhões de mortes por ano. E muitos países, como a China e outros países, começaram a diminuir esses aerossóis, que são muito ruins para a saúde. Houve uma diminuição, mas jamais explicaria esse aumento de 0,35 até 0,4 graus que aconteceu em um ano. Um outro aspecto que explica um pouco do aquecimento em 2023 até abril de 2024 foi o El Niño. Tivemos o terceiro El Niño mais forte do registro histórico. Mas ele acabou em abril de 2024 e continuou muito quente até agora. Também, a partir de 2023, os navios passaram a produzir uma queima lá de combustíveis que não gerava essas nuvens pretas que absorvem bastante radiação solar, aquece também, mas isso jamais explicaria esse aumento da temperatura. E também nós tivemos, lá em janeiro de 2022, o vulcão Tonga, lá no fundo do Oceano Pacífico, sul do Pacífico, gerou uma grande quantidade de vapor d'água, é um gás de efeito estufa. Muito desse vapor d'água chegou na estratosfera, que ali fica muito estável por mais de um ano, mas isso não explicaria esse máximo de temperaturas que já não tem esse excesso. E um outro aspecto é mais gás carbônico, né? A concentração de gás carbônico, ela por quase 1 milhão de anos, que nesse gráfico aqui de baixo, ela ficava entre 180 partes por milhão e 280. 180 partes na época glacial e 280 na parte não glacial. E, de repente, agora já está, abril de 2025, 400, praticamente 430, e quando você compara, nós tivemos quase 3 partes por milhão, 3 ppm de 2024 para 2025, nunca aumentou tanto em um ano, e lógico, esse é o gás que mais retém o calor do efeito estufa, mas jamais explicaria esse valor imenso aí, que aumentou 0,3, 0,4 graus em 3 anos. E também, um outro fator é o derretimento do gelo, como eu mostrei naquele outro gráfico, tanto o mar de gelo no Ártico, quanto também ali do lado do oceano, mar de gelo no Oceano Austral e do lado da Antártica, diminuiu. E também o mar de gelo reflete 50% da radiação solar, a água só 6%. Então, esses são as várias hipóteses, né? Milhares de cientistas estão tentando explicar por que explodiu tão rápido o aumento da temperatura. E uma pergunta também científica muito importante será que não vão baixar de 1,5 graus? Ainda não dá para responder. Mas esses 2 estudos publicados em fevereiro, eles indicam que a probabilidade de, certamente, já atingirmos permanentemente 1,5 graus em menos de 20 anos é muito provável. Então, isso mostra um enorme risco que nós temos. Por quê? Porque isso é uma pesquisa do jornal britânico The Guardian, com 380 cientistas climáticos, e perguntou: o que você acha que vai acontecer? E 77% dos cientistas falaram que não acreditam que a temperatura até 2050 poderá atingir 2,5 graus, acima dos níveis pré-industriais. Isso é maior. Um número muito pequeno de cientistas acha que poderíamos manter 1,5 graus. Então, isso mostra o risco. Até os cientistas estão muito preocupados de nós atingirmos. Por quê? Se a gente atingir acima de 2 graus em 2050, nós vamos
estourar um monte de pontos de não retorno, né? Nós chamamos tipping points. Eu vou ser bem rápido aqui para focalizar mais nos pontos de não retorno brasileiros. Um ponto de não retorno quando passa, assim como esse gráfico mostra, esse desenho mostra, quer dizer, aí não tem jeito, não tem jeito de voltar. É o ponto de não retorno. E muitas vezes, uma mudança de ponto de não retorno pode levar milhares e milhares de anos para retornar. Então, a ciência mostra mais de 25 pontos de não retorno. Eu vou só destacar um número pequeno aqui, mas pontos de não retorno, só para mostrar a importância. E pontos de não retorno são coisas que não é nós emitindo mais gases, não. Essas são coisas naturais. Bom, um muito grave é esse que a temperatura dos oceanos passando de 1,5 graus, e nós vimos isso nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, isso leva ao branqueamento, à extinção de recifes de corais. Aqui, essa figura de cima é lá o lugar que mais tem recifes de corais na Austrália, e aqui de baixo é na costa de Alagoas. Em abril do ano passado, em agosto, por exemplo, a água chegou a 31 graus ali. O branqueamento dos corais é o começo da extinção. Os corais mantêm 25% de toda a biodiversidade oceânica. Se passar permanentemente acima de 1,5 grau, nós vamos perder mais de 70% das espécies de corais. Passou de 2 graus, 99% das espécies de corais. Então, vocês estão vendo um risco gigantesco de extinção de espécies se nós continuarmos a aquecer o planeta. Um outro ponto de não retorno muito perigoso é o solo congelado da Sibéria, norte do Canadá, norte do Alasca, com o nome permafrost, permanentemente congelado, dezenas de milhões de anos, armazena uma quantidade gigantesca de metano, um supergás de efeito de estufa, 28, 30 vezes mais poderoso que o gás carbônico, e também gás carbônico. Se a temperatura passa de 2 graus, nós vamos, até 2100, jogar mais de 200 bilhões de toneladas de metano e gás carbônico do permafrost descongelando. E também muitos vírus e bactérias foram congelados dezenas de milhões de anos atrás e eles estão vivos. E o ano passado, no Canadá, um vírus foi descongelado, mas felizmente não era um vírus que poderia gerar epidemias ou pandemias. Também os mantos de gelo na Groenlândia, na Antártica, uma quantidade gigantesca de água, 120 mil anos atrás, que já fazia mais de 10 mil anos que a temperatura estava como a de hoje, foi derretendo. Boa parte do manto de gelo da Groenlândia tinha derretido, o nível do mar era 6 metros mais alto do que hoje. Então, isso acelerou muito o derretimento dos mantos de gelo da Groenlândia e também da Antártica Ocidental. Inclusive, uma placa gigantesca, ela se rompeu da Antártica, ela está em cima do oceano e vai descongelando, mas isso também é uma razão que acelerou muito o aumento do nível do mar. E aqui eu quero gastar mais tempo, que são os pontos de não retorno, né, da Amazônia, né? Eu vou falar dos 3 biomas brasileiros. Eu tenho feito pesquisa na Amazônia há 42 anos, é o lugar que eu mais faço pesquisa, e eu também fui o primeiro cientista lá em 1991 que publicou um artigo que mostrava que cerca de 45% de todo o vapor d'água que vem do Oceano Atlântico e entra na bacia amazônica, ela não volta para o Atlântico pelo Rio Amazonas. Ela sai pelo sul da Amazônia e depois, em 2006, numa reunião com vários colegas cientistas, nós demos o nome de rios voadores. E por que rios voadores são tão importantes? Porque eles é que trazem o vapor para quase 50% da chuva do Cerrado, do sul, da bacia do Rio Paraguai, Paraná, Prata, 15% da chuva do Sudeste. Esse é um estudo de uma ex-aluna minha, que liderou esse estudo, professora Marina Hirota, da Universidade Federal de Santa Catarina, e ela fez um belíssimo estudo que é só pegar, aqui embaixo vocês estão vendo, a verde escuro, as unidades indígenas. Só isso, aqui no Brasil, explica em azul aqui embaixo, toda essa chuva, 10 a 25% de toda a chuva aqui, o azul escuro, mostrando, vocês estão vendo aqui,
Essa chuva só existe por causa do transporte de vapor d'água. E fez um cálculo também econômico, como 338 bilhões de reais é toda a agropecuária dessa região, que está em verde, que se beneficia desse transporte de vapor d'água. Isso com o vapor d'água só mantendo as reservas indígenas, só para mostrar a importância de manter a floresta amazônica. E, bom, então eu aqui estou resumindo o risco do ponto ao retorno, que é boa parte da Amazônia, até 50% a 70% da Amazônia, sai da floresta completa e ela só sobrevive ali perto dos Andes, porque ali chove muito, 3 a 5 metros, mesmo reduzindo a chuva, a floresta mantém. O resto da Amazônia, sul, leste, centro, nordeste, vira o que vocês estão vendo à direita aqui. É um ecossistema altamente degradado de dossel aberto. Perderíamos mais de 250 bilhões de toneladas. E passando o ponto de retorno, que nós podemos chegar antes de 2050, em 30, 50 anos, a gente perde grande parte da Amazônia. Os vários estudos que eu fiz com meus alunos, tal, a gente mostrou que se não tivesse aquecimento global, o desmatamento atingisse 40%, passa do ponto de retorno. Se a gente tivesse zero desmatamento, só aquecimento global, temperatura atingindo 4 graus, passa do ponto de retorno. Mas nós temos desmatamento e aquecimento global. Então, um estudo que nós fizemos, publicamos em 2016, mostrou se o desmatamento passar de 20% e o aquecimento passar de 2 graus, a gente com certeza passa do ponto de retorno, não tem mais volta. Então, esse é um enorme risco de o que a gente chama de virar, entre aspas, uma salvanização de grande parte da Amazônia. Nós vamos perder a maior biodiversidade do planeta. E nós estamos tão perto do ponto de retorno, são vários estudos. Esse da esquerda aqui mostra que a estação seca em todo o sul da Amazônia está 4 a 5 semanas mais longa, nos últimos, aqui está 40, mas na verdade 45 anos, 5 semanas em áreas muito desmatadas. O gráfico do meio é a umidade atmosférica ficando muito menor, porque as pastagens reciclam muito menos água que a floresta, e o gráfico da direita mostrando todas as regiões de vermelho, a estação seca ficou aqui no sul, ficou mais longa, e a mortalidade de árvores está aumentando muito. Então, isso mostra que a Amazônia está muito próximo, por exemplo, à estação seca. Se 2, 3 décadas ela continuar aumentando, ela atinge 6 meses. 6 meses é o envelope climático do Cerrado, da savana tropical do Cerrado. Então, para mostrar que está muito próximo. E também, esse estudo do Senagati e do INPE, eu também sou coautor, nós mostramos uma coisa muito perigosa, que é essa parte do sudeste, sul do Pará e norte de Mato Grosso. Esse verde aqui é que a floresta virou fonte de carbono. Mundialmente, as florestas removem até 33% de todo o gás carbônico que a gente joga. A Amazônia, na década de 90, removia mais de 1,5 bilhões de toneladas. Mas, nos últimos 15 anos, o sudeste da Amazônia, infelizmente, a floresta virou fonte. Grande mortalidade de árvores, estação seca, muito mais quente, então está perdendo carbono. Então, isso é só para mostrar para vocês, assim, isso em 30, 50 anos, a floresta ficaria só perto dos Andes, 50% até 70% das florestas desapareceriam. Bom, também nós estamos vendo, como eu falei, as secas estão ficando muito fortes. Essa foi a maior seca da história da Amazônia, 2023-24. Ela teve a ver com o El Niño muito forte, que sempre causa seca na Amazônia, e o Atlântico, ao norte do Equador, está muito quente, também faz seca na Amazônia. Então, antes tínhamos uma seca a cada 20 anos, 2 décadas. Agora, nas últimas 2 décadas, tivemos 4 secas muito extremas, 2005, 2010, 2015, 2016, e a maior seca da história da Amazônia, 2023, 2024. Vocês aí que são da Amazônia, que estão vendo essa minha apresentação, sabem muito bem o que aconteceu. Por exemplo, a temperatura de alguns lagos ali perto de Tefé, a água chegou a 40 graus, levou à morte de botos e tucuxis e dezenas de milhares
de peixes, e boto e tucuxi são mamíferos, mas a água muito quente eles não resistem. Então, nós temos esse enorme risco se passarmos do ponto de retorno. A Amazônia vamos reduzir, parar de remover muito gás carbônico e jogar uma quantidade gigantesca, a produtividade agrícola dentro e fora, porque os rios voadores vão diminuir muito, exacerba os níveis de desigualdade e vulnerabilidade humana, diminui o lugar com a maior biodiversidade do mundo e impulsiona o ciclo socioecológico degradado desigual. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Deixa eu agora mostrar para vocês, como eu falei, eu fui o primeiro cientista em 1990 e 91, 35 anos, que mostrei o risco que podia ser o ponto de retorno com o grande desmatamento da Amazônia. Mas agora, nos últimos anos, vários cientistas, especialmente no Cerrado, a professora Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília, estão mostrando que o Cerrado também está muito próximo de um ponto de retorno. O Cerrado é a savana tropical com o maior número de espécies, 160 mil espécies de plantas e animais já foram mapeadas. E o Cerrado está tendo, aqui, 2019, 2023, um grande aumento do desmatamento, principalmente soja. Historicamente, 80% do desmatamento do Cerrado foi pecuária. Muito das fazendas pecuárias foram convertidas para soja, mas também agora, nos últimos anos, vocês viram, infelizmente, em 2023, o Cerrado teve um desmatamento muito grande. Diminuiu em 2024, e vamos ser otimistas, mas muito grande. Monocultura da soja, né, está sendo muito expandida no Cerrado, gigantescas fazendas de soja, e o que a gente já viu, esses estudos, o que mostram? Já aumentou a temperatura na superfície pelo desmatamento em quase 1 grau, em alguns lugares chegou a 3,5 graus, e a evapotranspiração do Cerrado, muito importante para o sistema climático do Cerrado, teve uma redução de 10% até 2019, e em alguns lugares essa redução foi muito grande. Então, só para mostrar como também no Cerrado isso está muito próximo. E também o Pantanal. O Pantanal diminuiu os rios voadores, está diminuindo a chuva ali do Rio Paraguai e que abastece o Pantanal. Também temos muitas hidrelétricas e hidrovias que estão perturbando o sistema hidrológico, um grande desmatamento do Pantanal. As mudanças climáticas também fizeram, como vocês sabem, recorde de secas em 2020 e depois a segunda seca mais forte de 2021 para 2022. Então, tudo isso e um grande número de queimadas. Tivemos um recorde em 2020 e agora de novo 2024. Então, tudo isso está levando a uma grande diminuição do Pantanal. Esse gráfico aqui mostra de perto aqui de 1990 a área total de quilômetros por a área do Pantanal, e vocês veem uma grande redução até 2021, isso chegou a 60% de redução, e esse ano até choveu mais, mas o Pantanal continua também muito próximo, muito próximo do ponto de retorno, que é essa relação do aquecimento global causando essas mega secas, mas também a diminuição dos rios voadores que vêm à umidade da Amazônia, um grande desmatamento também ao redor do Pantanal. Então, tudo isso está fazendo também o Pantanal. E também a Caatinga, né? A Caatinga, nós já perdemos mais de 50% da Caatinga, e ela ocupa essa área quase 1 milhão de quilômetros quadrados, e ela tem esses vários nomes, mas é um ecossistema que evoluiu também em dezenas de milhões de anos. É um bioma exclusivamente brasileiro, também tem uma grande variedade de espécies de fauna e flora. E também tem um impacto muito importante na socioeconomia, uma economia de produtos dessa biodiversidade muito, muito rica da Caatinga. Mas, infelizmente, como eu falei, já desmatamos mais de 50% da Caatinga, isso está tendo um impacto, e também o aquecimento global está causando. Ela tem 62% suscetível a ficar desertificação, 80% já foi prejudicada,
E aqui, nós estamos vendo aqui, por exemplo, dunas no Rio São Francisco estão ficando até um aspecto aqui quase que de semideserto. E o que nós vimos aqui é uma grande redução de 2012 a 2018 da chuva no, na região semiárida, e isso também está induzindo esse fenômeno. Também fizemos estudos e mostram que o vermelho aqui é caatinga, desculpa, caatinga. E aí a gente fala várias emissões de gás de efeito estufa, baixas emissões, a gente fica semideserto, essa cor marrom. Altas emissões, toda essa área, grande parte da caatinga vira semideserto. E, infelizmente, isso já começa a acontecer. Há muitos e muitos anos, o norte da Bahia está chovendo até 400 milímetros por ano, a Caatinga chove 800 milímetros. Ali está virando um risco enorme de virar semideserto. Aí mais de 5 mil quilômetros quadrados já estão nessa categoria quase que de semideserto. E também está havendo uma grande expansão uma grande expansão da Caatinga para o Cerrado. Olha bem, comparando 61,90 com 90 2020, antes era essa cor amarelo, o vermelho até 2020, a Caatinga já se expandiu 230 mil quilômetros quadrados no Cerrado. Então, é mais um enorme ponto. Quer dizer, a Caatinga pode, grande parte, pelo menos uns 30%, 40%, virar semideserto, e a Caatinga se estende para grande parte do Cerrado. Então, esses são todos os pontos de não retorno, e eu acho que agora eu quero passar para a segunda parte, que é a busca de soluções, né? E, de novo, eu quis destacar muito que os 3 biomas, não é só a Amazônia, esses 3 biomas e o Pantanal também estão com enorme risco de passar o ponto de não retorno. Vamos colocar os desafios da mitigação. As emissões dos gases de efeito estufa, né? O gráfico aqui na esquerda mostra, historicamente, de 1850 até recentemente, 2021, você vê, mais que emitiu os Estados Unidos, depois China, Rússia, o Brasil é o quarto, Indonésia é o quinto. Só que Brasil e Indonésia, quase tudo é o verde. Usos da terra, desmatamento e agropecuária. A outra cor, o cinza, é o combustível fóssil. E do lado direito, em azul, os países que mais emitem combustíveis fósseis, agora, em 2023, a China em primeiro lugar, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão. Então, esse é um pouco o gráfico. E aqui o Brasil, né? O Brasil, 70% das emissões é usos da terra, 50% de desmatamentos, verde aqui é o desmatamento, o amarelo é a agropecuária, e vocês veem, Pará, número 1, Mato Grosso, número 2, Maranhão, número 3, São Paulo é o que a energia, queima de combustíveis fósseis tem a maior parte de emissão. Então, é só para indicar para vocês. E essas cores mostram isso, né? O tamanho do círculo aqui é quanto vem de emissão. Verde, desmatamentos. Então, vocês veem, toda a Amazônia, até mesmo na Bahia, maior emissão vem de desmatamento. E o outro cor aqui, um verde claro, é agropecuária, e o vermelho é energia. Então, vocês veem isso, como eu falei, 70% das emissões no Brasil, uso da terra, desmatamento 50%, 20% agropecuária. Então, nós temos esse enorme desafio, e que eu quero deixar bem claro, todo mundo, já desde o Acordo de Paris e depois da COP26, foram que essa ideia não podemos passar de 1,5. Veja, nós chegamos a 1,5 já há mais de 21 meses, e todos os eventos extremos, ondas de calor, secas, chuvas excessivas, incêndios florestais, ressacas, rajadas de vento, tudo atingiu recordes no mundo e no Brasil também. Então, é um enorme desafio, porque nós não sabemos se a temperatura poderá não baixar, não aumentar só. Então, é isso. O Acordo de Paris, em 2015, em Paris, a COP21, e depois a COP26, ela falou, olha, nós não podemos passar de 1,5 graus, e a ciência mostrava que, para isso, nós precisamos reduzir em 43% das emissões até 2030, em 5 anos,
e zerar o saldo de emissões até 2050. Isso é o que a ciência mostrava lá durante a COP26 em 2021 em Glasgow, na Escócia. E só que se a temperatura atingir 1,5 graus agora nos próximos anos, nós não podemos, de hipótese nenhuma, só zerar as emissões em 2050. A temperatura passará de 2 graus, poderá atingir 2,5 e disparar aqueles vários pontos de não retorno que eu mostrei. Então, o Brasil, essas são as emissões do Brasil, com a redução do desmatamento. Felizmente, nós tivemos uma queda aqui de 12% das emissões em 2023 em relação a 2022. 2024, continuamos reduzindo as emissões. Então, nós temos rapidamente que ir nessa direção. Então, agora, no próximo mês, um grupo de cientistas, inclusive eu, nós vamos lançar um estudo mostrando como que o Brasil pode acelerar muito a redução das emissões. Então, até 2030, nós teríamos que reduzir 60%. Como? Restauração. O Brasil lançou o plano VEG, restauração de 12 milhões, nós podemos restaurar muito mais, e zerar o desmatamento. Esse é o plano do governo federal e até alguns governos estaduais, né? Pará, por exemplo, o governador Helder Barbalho tem muito essa meta também, zerar os desmatamentos, mas temos que zerar o desmatamento, a degradação, o fogo, e então até 2030 tudo isso. Então chegaríamos em 2030 com emissões negativas porque pela remoção de gás carbônico da restauração florestal, e ainda as emissões seriam 1,2 bilhões com agropecuária e também ainda a queima de combustíveis fósseis para gerar energia. Mas aí vem o grande feito que nós temos que fazer. Chegar, não zerar o saldo de emissões em 2050, mas em 2040. Esse é o estudo que nós estamos lançando agora, o mês que vem, mostrando que é totalmente factível fazer uma rápida transição energética, 100% de energia limpa e renovável até 2040, energia solar, eólica, hidrogênio verde, biocombustíveis, tudo isso é factível, até economicamente muito mais barato, gera muito mais empregos, e aqui, do lado de uso da terra, até 2030, zerar o desmatamento, a degradação, o fogo, e já passar para uma agricultura regenerativa, pecuária regenerativa, muito poucas emissões, e também grande restauração. O nosso estudo mostra que até 2040 nós podemos ter restauração de todos os biomas, removendo até 600 milhões de toneladas de gás carbônico por ano, que não é só para combater a emergência climática, é também para impedir o ponto de não retorno desses biomas que eu mencionei: Amazônia, Cerrado, Pantanal e Caatinga. Então, esse é um enorme desafio. Então, deixa eu ir agora. Desafios da adaptação, né? Em função de todos esses eventos extremos. Como eu mostrei para vocês, isso é no mundo. Veja como a partir dos anos 60, 70, como aumentou exponencialmente. Enchentes, chuva extrema, as secas e também temperaturas extremas. Deixa eu trazer um pouquinho para vocês uma coisa que às vezes não se fala muito, que são o risco das ondas de calor. Por quê? Porque ondas de calor é o que mais leva a mortes. Estima-se que mais de 500 mil mortes por ano pelo fato que estamos batendo todos os recordes de ondas de calor. Esse primeiro gráfico aqui, só para mostrar para vocês, 70 mil mortes associadas com ondas de calor no verão de 2022 na Europa, quase 50 mil no verão de 2023, e vocês veem aqui, ó, a maioria das mortes são mulheres e homens acima de 80 anos. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro e também no Brasil. Esse é um estudo mostrando mortes associadas com ondas de calor, 2000 a 2018, e vocês veem aqui no gráfico da esquerda, quase não tinha onda de calor. Todas as cidades que estão mostrando aqui em 1970, olha como aumentou demais recentemente, e esse estudo mapeou 48 mil mortes diretamente associadas com onda de calor. Certamente esse número é muito maior, mas esse foi associado. E nos gráficos aqui da direita, esse primeiro mostra essa cor vermelho escuro, idosos e idosas acima de 65 anos, e o da direita, vermelho, é um número bem maior de mulheres. É como no mundo inteiro. Mulheres idosas são as mais vulneráveis às ondas de calor. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Só para dar esse dado para vocês, vocês se lembram, em junho do ano passado, na celebração islâmica em Meca, na Arábia Saudita, tinha 1,5 milhões de pessoas, isso existe há séculos, a temperatura bateu todos os recordes. 51,8 graus
Em 2 dias, 1.300 pessoas, idosos e idosas, morreram ali. Então, isso só para dizer o risco das ondas de calor. E aqui, recorde no Brasil, em 2024, vocês estão vendo, todos os lugares aqui, em várias partes do Brasil, com temperaturas passaram de 43 graus, um enorme risco, enorme risco. E por que que isso é um risco tão grande para a saúde? Porque nós, humanos, evoluímos, Homo sapiens, 200, 250 mil anos, os nossos antepassados, Homo erectus, 2, 3 milhões de anos, nunca a temperatura ficou muito alta. E por quê? Porque nós, a nossa evolução biológica, a gente perde 75% do calor interno do corpo com transpiração e 5% de respiração. E quando a temperatura do ar está abaixo de 35 graus do nosso corpo, a gente também irradia calor, mas grande parte é a transpiração. Quando a temperatura passa de 35 graus, temperatura do ar, e o ar está saturado de vapor d'água, 100% de umidade relativa, como nós chamamos, nós não transpiramos mais. Bebês, idosas e idosos, meia hora sem poder perder calor, adultos e adultos saudáveis, 2 horas. No final do século, se a gente continuar, a temperatura pode chegar a 3 a 4 graus, toda a região equatorial do mundo, o nível do mar, inabitável. Outras, por exemplo, latitudes médias e aqui subtropicais, inabitável durante o verão. Por exemplo, Rio de Janeiro estaria inabitável por mais de 200 dias. Isso é para dizer o risco que nós estamos colocando no planeta se nós não combatermos essa emergência climática. Desastres, logicamente, vocês estão vendo, todos nós, isso é no mundo inteiro. Aquilo que eu mostrei, a atmosfera está com muito mais vapor d'água, vai gerar também episódios de essas chuvas, muito famoso a de maio de 2024 no Rio Grande do Sul, mas teve imensas, né? Não se esqueçam que o maior número de mortes do Brasil foi janeiro de 2011, na região serrana do Rio, 918 mortes. Isso está acontecendo, mas com uma frequência muito maior agora em todo o mundo e no Brasil também. E também secas, né? Nós tivemos, agora, nos últimos anos, um recorde de secas. Como eu falei, 2012 a 2018, bateu o recorde da mais longa seca no Nordeste, mas depois, 2020, 21, 22, uma forte seca no Sul, e 2020 no Pantanal, no Cerrado. 2024, 60% do território brasileiro bateu o recorde. Nunca teve uma área tão grande sob seca. Isso é no mundo inteiro e também no Brasil. Incêndios no Brasil também, né? Infelizmente, nós tivemos um recorde de incêndios o ano passado, pegando principalmente a Amazônia, o Cerrado, Pantanal e também até parte do Sudeste. E aqui vocês estão vendo a frequência de fogo, como um fogo aqui, esse gráfico é quando um fogo se repetiu só numa região uma vez. Nós tivemos aí um gigantesco número de incêndios que repete, mas também muitos incêndios se repetem. Vocês estão vendo nesse mapa onde ocorreram a maior parte dos incêndios, né? Cerrado é o lugar com o maior número de incêndios, também o sul da Amazônia, lá em Roraima, e o Pantanal. Esse é o lugar com o maior número de incêndios. Nos últimos 39 anos, tivemos 200 milhões de hectares, né? 2 milhões de quilômetros quadrados, aí, 23% do território brasileiro chegou a pegar fogo. Aqui, só para mostrar para vocês os dados do INPE, esse ano, olha aqui, isso aqui é 1º de janeiro a 26 de maio. Olha como também continuam altos, né? Tivemos no Cerrado mais de 4 mil incêndios, mais de 3 mil na Amazônia. Isso é estação chuvosa. Quer dizer, isso por quê? Esse gráfico aqui do meio mostra o quê? Antes, quase todos os incêndios eram descargas elétricas, os raios. Agora não. Quase todos os incêndios são humanos. Por exemplo, o INPE mostrou, ano passado, tivemos, só na Amazônia, 140 mil incêndios, a Amazônia brasileira, em toda a Amazônia, 180 mil incêndios. 98% na Amazônia, no Cerrado, foram humanos, não foram descargas elétricas. Então, isso mostra. E aqui, desafios da sustentabilidade urbana, eu quero muito rapidamente mostrar também. A gente sempre fala mudanças climáticas, no plural. Por quê? Porque além do aquecimento global, de jogar todos esses gases na atmosfera, nós também, como acabamos com a vegetação urbana nas cidades, nós criamos uma mudança climática local nas cidades.
A gente chama ilha urbana de calor. Por quê? Quando você tem vegetação, em áreas rurais, com muita vegetação, 70% da energia radiativa que vem do sol é utilizado para evaporar e transpirar a água das plantas. Quando você não tem vegetação, como grande parte de São Paulo, aí essa energia aquece. O concreto, o cimento, o asfalto, aumenta muito a temperatura. Pode ser 3 a 10 graus mais quente. E aqui, só para mostrar para vocês, a cidade de São Paulo, que perdeu muita vegetação. Então, de 1935 a 2019, a temperatura média de São Paulo, 2,5 graus, e a mínima, a máxima, 2,5, e a mínima, 3 graus. Isso é a cidade como um todo, né? Mas no verão, em alguns lugares sem vegetação, a temperatura pode ser até 5 a 10 graus mais quente. Esse é um estudo do professor Humberto Rocha, da Universidade de São Paulo, foi meu aluno também de pós-graduação. Toda essa região em vermelho, inclusive São Paulo e várias outras cidades do estado de São Paulo, durante a estação, o verão de chuva, a temperatura em dias muito quentes pode ser 5,7 a 10 graus mais quente do que a Mata Atlântica, a floresta do lado. Então, vocês veem o que é esse efeito de ilha urbana de calor. E outro problema da ilha urbana de calor é a chuva que ela promove. O que acontece? Vocês veem aqui esses gráficos, azul, chuva em 24 horas de 80 milímetros, amarelo, 100 milímetros. Lá atrás, 1930, 40, tinha 2 episódios por década. Olha, isso aqui vai até 2018. Quando for atualizado esse gráfico 2025, esse número subiu muito mais. Mas olha aqui, mais de um evento desses por ano. Isso está acontecendo de uma forma muito séria e esses eventos são muito, muito graves, causando essas mega enchentes. Isso é São Paulo, mas em muitas cidades também. E nós precisamos realmente fazer a solução para as cidades, além de, logicamente, combater o aquecimento global, nós temos que também fazer uma grande regeneração, que é a chamada esponja verde urbana. Vocês estão vendo aí cidade mais verde do mundo é Singapura, mas várias outras cidades que têm bastante parte verde. E o que é isso? É quando você restaura a vegetação até na área rural, você diminui a água que cai da chuva e vai para os rios quando você não tem vegetação, perto das cidades também e principalmente nas cidades. Nas cidades, baixa a temperatura, retém a água também, diminui inundações, enxurradas, deslizamentos. Deslizamento é o que mais leva à morte por chuvas excessivas. E também a floresta retém 20 a 30% dos poluentes. Isso aqui, ó, a China tem mais de 70% nos últimos 25 anos fazendo a restauração urbana, essa cidade esponja. Então, isso é muito importante. O Brasil tem muito pouco disso, nós temos que fazer. E também aqui, eu quero só muito rapidamente mencionar também os riscos de pandemias originadas na floresta amazônica, né? Por quê? Porque nós degradamos muito da floresta amazônica. A floresta amazônica e as florestas tropicais têm a maior biodiversidade do mundo, inclusive de vírus, bactérias, protozoários. Então, esses são os estudos da Fiocruz e da Evandro Chagas, aí do Pará, a Evandro Chagas, mostrando que eles detectaram mais de 48 zoonoses. Zoonose é quando um vírus ele é modificado e ele fica muito preocupante, porque ele pode virar uma epidemia para o humano e até pandemia para todos os humanos. E em 500 anos desde que os europeus chegaram aqui, agora, 2024, a primeira vez, uma febre Oropouche e a febre Maiara. A febre Maiara ficou mais na Amazônia, a febre Oropouche já pegou todo o Brasil, mais de 25 mil pessoas, os sintomas parecem até a dengue, mas isso é só para mostrar esse enorme risco que é perturbar a floresta amazônica como nós estamos perturbando. E desses estudos, da Fiocruz e Evandro Chagas, 2 desses vírus que estou mostrando aqui é a transmissão igual à da Covid, humano para humano, podendo gerar até pandemias. Isso é mais um risco de perdermos a Amazônia. Desafios para a transformação ecológica, deixa eu ser bem rápido aqui. Soluções baseadas na natureza. Vamos buscar soluções baseadas na natureza e nós chamamos, assim, para evitar os pontos de não retorno, essas soluções baseadas na natureza são
4 soluções interconectadas: zerar o desmatamento, o fogo e a degradação, uma grande restauração florestal, eu vou falar um pouquinho, que nós demos o nome de arte da restauração, gerarmos uma nova socioeconomia, saudáveis florestas em rios fluindo, e também valorizar muito o conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais. Bom, primeiro ponto dos 4. Reduzimos bastante o desmatamento da Amazônia em 2023 e 2024, e esse é o dado que mostra a redução que nós tivemos entre 2023 e 2024, em 2024 para... Desculpe aqui. Veja bem, ó, Mata Atlântica, o único que teve um pequeno aumento em 2024, houve uma redução até 2023, mas aí, ó, Caatinga reduzimos 13%, Amazônia mais 17%, Cerrado 41% e o Pampa 42%, e até o Pantanal foi a maior redução que nós tivemos na história recente de muitas décadas do Pantanal. Então, realmente, nós estamos no Brasil, a partir de 2023, 2024, indo na direção correta de reduzir, ainda que, como eu mencionei, os incêndios atingindo recordes. Então, nós temos que atuar muito. A outra, segunda parte, é grande restauração florestal. Então, esses arcos do desmatamento da Amazônia, tem todo o sul da Amazônia e ao longo dos Andes, então, nós temos, e o Brasil lançou, durante a COP28, o Arco da Restauração, que é restaurar 240 mil quilômetros quadrados para toda a Amazônia, nós precisamos chegar a mais de 500 mil, isso vai remover mais de 600 milhões de toneladas de gás carbônico por ano, combatendo a emergência climática, mas também protegendo e evitando o ponto de retorno, protegendo a biodiversidade, reduzindo o risco de epidemias e pandemias. Então, isso é absolutamente necessário para todos os biomas. Aqui eu estou dando um exemplo para a Amazônia. E é lógico, nós precisamos criar essa nova socioeconomia de saudáveis florestas em pé, rios fluindo. Isso é essa combinação da sociobiodiversidade, beneficiando todas as populações da Amazônia, tem quase 50 milhões em toda a Amazônia, 28 milhões na Amazônia brasileira. É como juntar o conhecimento, nosso conhecimento científico, com o dos povos indígenas, comunidades locais, e criar grandes inovações tecnológicas. Eu quero só mencionar isso para vocês. É um enorme desafio para todos nós do Brasil, dos países tropicais, dos países da Amazônia. Olha só, todos os produtos da nossa biodiversidade, o número 1 é mandioca, açaí, cacau, eles só são 0,3%, 0,4% do PIB brasileiro. Só um produto, o maior vetor de desmatamento de todos os nossos biomas. A pecuária, a carne no portão da fazenda pecuária, 6% do PIB. Então, veja o desafio de nós mudarmos, criarmos essa socioeconomia baseada na nossa biodiversidade. E para a Amazônia, esse número é muito pior. Todos os produtos da biodiversidade amazônica, primeiro açaí, cacau, castanha, cupuaçu, etc., é 1,2% do PIB amazônico. E o açaí já traz mais de $1 bilhão para a economia da Amazônia. Um produto, o maior vetor do desmatamento da Amazônia, 90% do primeiro desmatamento é fazenda pecuária, 17% do PIB. Então, veja esse enorme desafio. E nós temos que, como o Brasil tem essa política de neoindustrialização, nós temos que também, né, uma neoindustrialização com os produtos da nossa biodiversidade. Olha, nosso estudo mostrou só 161 biofábricas de produtos da nossa biodiversidade em mais de 4 milhões de quilômetros quadrados que nós temos em toda a Amazônia brasileira. E 171 em todos os países amazônicos. Então, nós temos que dar uma grande escala para essa bioindustrialização. E eu falo rapidamente do projeto que nós iniciamos, da Amazônia 4.0. Criamos um laboratório criativo, que é a biodiversidade, criatividade e tecnologia. E aí, esse laboratório, a foto está mostrando, energia solar, economia circular, não tem nenhuma poluição, e é capacitado, foram capacitadas 3 comunidades, Resex, Tapajós, Arapiuns, perto de Santarém, comunidade de produtores de cupuaçu, Amabela em Belterra, também próximo de Santarém, e a comunidade em Mojumirim, a primeira comunidade quilombola, produtores de cacau perto de Belém. Essas 3 já foram capacitadas e tem toda a capacidade agora para fazer uma fábrica, uma biofábrica de chocolate e do chocolate do cupuaçu, cupulate e vários outros. Essas biofábricas poderão produzir até 8 diferentes produtos desses. E essa, como eu falei, faz um chocolate, um cupulate. E agora
vamos pela primeira vez capacitar uma comunidade indígena, Paiter Suruí, aqui está o Almir Suruí, o chefe dessa comunidade, lá em Rondônia. Vamos capacitar e já conseguimos uma doação do Grupo Carrefour para a construção da biofábrica. Vai ser a primeira comunidade indígena com uma moderníssima biofábrica para produzir 200 a 250 quilogramas de chocolate por dia e vários outros produtos. Só para mostrar um exemplo. E é lógico, o outro ponto que eu mencionei é o conhecimento científico. Como combinar isso com o conhecimento tradicional dos povos amazônicos e das comunidades quilombolas, ribeirinhos? Olha, os indígenas chegaram 15 mil anos atrás na Amazônia, 11 mil anos atrás já estavam em toda a Amazônia. Eles utilizaram mais de 2.300 produtos, sempre mantendo a floresta. Criaram o sistema agroflorestal, ciência indígena, terra preta de índio, melhorando baixíssima fertilidade do solo da Amazônia. Olha aqui, mais de 250 frutas, 1.450 plantas medicinais, e realmente nós temos muito que aprender com esse conhecimento. Os quilombolas também, quando foram para a Amazônia, eles aprenderam muito. E, então, manter a floresta, os indígenas sempre mantiveram a floresta, mantiveram os serviços ecossistêmicos, os indígenas sempre entenderam a importância de manter a floresta e seus serviços ecossistêmicos. Desafios de educação, quero trazer um outro desafio que nós temos no Brasil inteiro para combater a emergência climática, que é capacitar todos os jovens, ensino fundamental, ensino médio, para estarem muito preparados, né? Não queimem o nosso futuro. E para isso eu só quero mencionar, vocês sabem, o CEMADEM. Nós criamos, eu fui a pessoa que liderou a criação do CEMADEM, e isso foi lá em 2011, final de 2011 inauguramos, e em 2014 inauguramos o CEMADEM Educação, que foi colocar uma medida de chuva, um pluviômetro, em mais de 400 escolas, em áreas de risco de deslizamentos, inundações, e aí capacitar todos os estudantes, os professores, para saberem como se proteger de um evento de chuva extrema. E tem um famoso exemplo, Jabotão dos Guararapes, maio de 2022, a maior chuva ali na Grande Recife, uma onda de leste que veio lá da África, cruza o Atlântico é quase todo frio, mas quando chega na costa do Nordeste, a água é mais quente e estava muito quente. Aí tem muita evaporação do oceano, recorde de chuvas. Meteorologicamente, essa foi a razão. E esses estudantes de Jabotão dos Guararapes, eles estavam numa dessas escolas, todos capacitados, eles salvaram um grande número de vidas, tiraram um grande número de pessoas de casas que foram deslizadas. Então, só para mostrar a importância de ter educação de todos os jovens no ensino fundamental e ensino médio do Brasil. Então, esses são um resumo dos desafios da adaptação. Eu vou só resumir rapidamente. Promover o transporte público e a mobilidade sustentável, ativar as respostas de resiliência de longo prazo das comunidades, retirar milhões de brasileiros, nós temos mais de 4 milhões de brasileiros, a maioria muito pobres, que moram em áreas de risco de chuvas, inundações, deslizamentos, enxurradas, etc. Proteger, aí não é nem milhões, é dezenas de milhões de brasileiros muito suscetíveis às ondas de calor, idosos, idosas, crianças e pessoas com doenças. Implantar as soluções esponja urbana, que eu mencionei, temos realmente que recompor muito a vegetação urbana em inúmeras cidades brasileiras, e também um sistema educacional amplo, ensino fundamental e médio, para preparar todas as crianças. E essas crianças vão realmente ter uma vida, aqui minhas considerações finais, um mundo que nós vamos deixar para as futuras gerações. Só para dar um dado de um estudo aqui de 2021, uma pessoa com 83 anos de expectativa de vida, que nasceu em 1960, ela teria 4, 5 ondas de calor. Essas cores são: amarelo é 1,5 graus, o laranja é 2 graus e o vermelho é se aumentar mais a temperatura. Mas um bebê que nasceu em 2020, isso é para o globo como um todo. Nós somos país tropical, o número é muito maior para nós. Poderia experimentar até 30 ondas de calor. Agora, com a temperatura chegando muito mais rápido, em 1,5 graus, pode chegar a 2,5 graus em 2050, os bebês, as crianças agora vão experimentar, pode passar por mais de 50 ondas de calor num país como o Brasil. Então, vocês veem o gigantesco risco. Nós temos que trabalhar muito pelas futuras gerações. E aqui eu termino com vários pontos, aqui as minhas mensagens finais.
No enfrentamento a essa grande emergência climática que nunca o planeta enfrentou, temos que diminuir o planeta com nós, humanos. Temos que diminuir nossa desigualdade socioeconômica, um dos principais ampliadores dos impactos das mudanças climáticas, que envolvem exposição à falta de água, enchentes, ondas de calor, poluição. Tem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo muito vulneráveis a esses fenômenos extremos. Quase todos são pobres. A adaptação aos eventos climáticos extremos é necessária para reduzir o impacto dos efeitos adversos dessas mudanças climáticas e proteger as populações, o meio ambiente e todas as estruturas existentes. Devemos acelerar políticas públicas e práticas de adaptação e aumento da resiliência em todos os setores e expandir consideravelmente o apoio à geração de conhecimento científico. Também nós temos que investir muito em como que a ciência tem que buscar soluções para mitigação, redução das emissões. Existem inúmeras tecnologias, mas também, principalmente, para adaptação. O setor de energia, globalmente, mais de 70% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis. No Brasil, é cerca de 25%, mas nós temos realmente que rapidamente passar para energias renováveis globalmente e aqui no Brasil também. O Brasil são seus estados, cidades e comunidades, ampla sociedade, setor privado e financeiro deve caminhar urgentemente na busca da sustentabilidade como nosso principal legado para as futuras gerações. Prevenir, controlar e zerar o desmatamento, incêndio e degradação em todos os biomas, Amazonas, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa e Mata Atlântica, e acelerar, como eu mencionei, a restauração. Vamos ser o país com maior quantidade, país tropical, de restauração de todos os biomas, evitando os pontos de não retorno. Desenvolver uma política pública de arborização urbana, como eu falei, cidades também trazem um risco muito maior, e o Brasil, 86% da população urbana, isso é essencial, resiliência urbana. As novas gerações devem assumir a liderança na busca de trajetórias de sustentabilidade para o planeta, com ênfase em justiça social e climática, principalmente via o empoderamento dos jovens e das mulheres. Isso é sabido globalmente. Nós temos que dar grande poder aos jovens e mulheres para salvar o planeta dessa emergência. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris reforça o desafio na COP30 de convencer os países a zerar as emissões líquidas até 2040. Veja bem, olha o que eu mostrei. Se a temperatura continuar 1,5 graus, nós podemos chegar até 2,5 graus se zerarmos as emissões só em 2050. Então, em inglês fala Net Zero by 2040. Vamos zerar as emissões, vamos fazer a COP30 ser muito importante. O Brasil, vamos fazer o Brasil ser o primeiro país, nós somos atualmente o sétimo país de maiores emissões, vamos zerar as emissões líquidas até 2040. Podemos sim fazer isso. A COP30 não deve ser apenas mais uma conferência climática e tem que ser a mais importante das 30 COPs. Você que fez a introdução está em Belém, vamos fazer a COP de Belém ser a mais importante para evitar esse ecocídio, que nós chamamos, é um colapso ambiental global. Deixa eu terminar só mostrando para vocês, eu publico toda terça-feira no UOL, na seção ECOA, artigos sobre mudanças climáticas. Inclusive, ontem eu publiquei um artigo com enorme risco que o Senado fez a semana passada de aprovar aquele projeto que até foi chamado de devastação ambiental. Nós não podemos deixar nada disso, nós temos que buscar uma solução super sustentável para o Brasil e não podemos deixar esse tipo de projeto de lei aprovado. Também quero mencionar uma grande satisfação que eu tive, que eu fui convidado para o Sínodo para a Amazônia, lá em outubro de 2019, no Vaticano. Tive um momento muito rico na minha vida. Conversei uns 6, 7 minutos com o Papa Francisco, que já nos deixou, e falei exatamente, o Sínodo para a Amazônia, falei de todas as iniciativas que nós estávamos já procurando iniciar, a importância de salvar, quão perto a Amazônia estava de um ponto de não retorno. Isso também tive bastante tempo naqueles dias para trazer para o Sínodo. Então, e lógico, em 2020 o Papa publicou Querida Amazônia, que é realmente um livro muito, muito importante para mostrar a importância que nós temos de preservar, de salvar a Amazônia. E o Papa, sem dúvida, vamos torcer que o Papa atual também mantenha essa posição
que o Papa Francisco manteve, essa de proteger todo o ambiente. Em 2021, essa frase famosa dele, precisamos garantir que o meio ambiente seja mais limpo, mais puro, ele precisa ser preservado, devemos cuidar da natureza para que ela cuide de nós. Isso foi uma frase muito importante do Papa Francisco em 2021. Então, o Papa deixa um grande legado para o clima e para a Amazônia. E eu termino com a minha frase final. Por favor, vamos salvar a Amazônia, vamos salvar o Cerrado, vamos salvar a Caatinga, vamos salvar todos os povos brasileiros. Muitíssimo obrigado. Muito bem, professor Dr. Carlos Nobre, a quem agradecemos a brilhante conferência, fruto, né, do seu conhecimento científico, e nos faz lembrar, né, o quanto é um momento de emergência. Nós que estamos aqui também na Faculdade Católica de Belém, próximo mesmo, tocando, né, também nessa realidade, sobretudo aqui na Amazônia, sabemos o quanto é importante esta formação, né, e sermos nós também um instrumento aí para fazer com que muitos compreendam tudo isso, né, que o senhor apresentou, possa ajudar as consciências aí a essa emergência, né, onde a gente tem que procurar certamente metas podemos assim dizer, metas até ambiciosas de mitigação, né, de redução de emissões de gases, como também de gases de efeito estufa, como o senhor também nos apresentou a questão da adaptação, né, as respostas aos impactos. Então, queremos agradecer, muito obrigado, e também agradeço a PUC Rio, possibilidade de participar aqui, né, e lembrar que a nossa Faculdade Católica de Belém está de portas abertas para ajudar também nesta formação, nessa conscientização. Já digo a vocês que não será possível abrirmos para perguntas devido ao tempo, mas penso eu que temos bastante elementos que podem nos ajudar a refletir. A Belém está aqui de portas abertas, né? Esperando quem vier para a COP, e esperamos que de fato possa se definir um cronograma, né? Cronograma e um caminho onde a gente se afaste dos principais responsáveis desta crise, né? Dessa crise socioambiental. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Nobre, reitor Vladian.